Meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos fala, pastor Aldenir Barcelos. Estamos iniciando a nossa live aqui hoje com o nosso resumo da nossa escola bíblica, da nossa lição de número 12, que tem o tema Testemunhando a Grandeza de Deus. E eu, com muita alegria, estou aqui com o pastor Ronildo Basílio, que é o nosso segundo vice-presidente. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Aldenir. É um prazer estar aqui nesta noite para nós fazermos aqui o resumo da nossa escola bíblica desse primeiro trimestre, com um tema muito importante, Esther, que é a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Isso é muito importante, um tema muito subjetivo, muito bom. É muito abrangente. Também está conosco o evangelista irmão Antônio Passos. A paz do Senhor, irmão Antônio Passos. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor Ronildo, e a todos os ouvintes que nos ouvem através dessa live. Estamos aqui hoje, como o pastor já disse, para fazer um resumo, testemunhando a grandeza de Deus, a lição 12, uma lição muito propícia para os momentos em que estamos vivendo. Muito bem. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, deixa eu avisar os irmãos, nós estamos, durante esses próximos 14 dias, a partir de hoje, do dia 18 até o dia 31, sem ter os nossos cultos normais, no nosso templo, nenhum dos templos aqui da cidade, de Barro Alto, e também na cidade, no povoado de Laguna, onde faz parte do município, por força de um decreto emitido ontem, melhor dizendo, em vigor a partir de hoje, do prefeito municipal, o decreto que ele acompanhou, o decreto do governador. Sendo assim, às quintas, às terças e aos domingos, nós vamos estar aqui com a live, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, orando por você, ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você, onde você estiver agora, feche os seus olhos, nós vamos orar por você. Querido Deus, eterno Pai, adoramos ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar mais uma vez trazendo aos teus filhos uma palavra dos céus, uma palavra do Senhor. Pedindo ao Senhor que o Senhor alcance a cada um dos ouvintes, das pessoas que estão ligadas agora através do nosso Instagram. Pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoá-los. Visita cada família, cada casa, meu Deus. Repreenda essa enfermidade, repreenda esse vírus, meu Deus. Nós acreditamos no Senhor, em nome de Jesus. Isso que é para nós falar um pouquinho mais alto. Vamos lá? A nossa lição é a lição de número 12. O tema é Testemunhando a Grandeza de Deus. Estamos concluindo essa revista sobre Esther, essa mulher espetacular que a Bíblia nos fala, e aprendemos já algumas coisas sobre Esther. Dentre eles, Esther viveu em uma época onde o povo já tinha voltado do exílio da Babilônia, mas como foi um exílio, uma volta facultativa, muitos ficaram. Dentre eles, Mardoqueu, que era primo de Esther. Esther não indo, ela nasce tempo depois, e aí dá o desenrolar de toda a história de Esther, que nós aprendemos ao longo dessas 13 lições. E hoje nós vamos fazer um resumo aqui bem rapidinho, da lição de número 12, que diz o seguinte, vamos só ler o textual aqui. E o mandado de Esther estabeleceu que respeitava ao Purim, e escreveu num livro, Esther capítulo 9, versículo 32. A verdade aplicada, somente confiando no Senhor, podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Em nome de Jesus, somente confiando, olha que texto, verdade aplicada forte. Somente confiando no Senhor, podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Eu quero passar para o Antônio Passos, ele vai discorrer para nós algo aqui da lição do tópico de número 1. A nossa introdução, Antônio Passos, só antes de passar para o tópico de número 1, diz o seguinte: através dessa lição, veremos que as pessoas passam no momento de dor. É muito contemporânea, né? Parece que foi escrito para o tempo que estamos vivendo, de medo e de sofrimento. Com Esther não foi diferente, mas Deus transformou o seu sofrimento em alegria. Irmão Antônio Passos, traga alguma coisa para nós do tópico de número 1.
Nós temos aqui no tópico número 1, vencendo os inimigos. Nós vamos falar de 3 personagens bíblicos aqui, muito importante e interessante, que é Davi, Josué e Sansão. Nós vemos que esses 3 personagens da Bíblia foram pessoas que passaram por muitas dificuldades, mas em todas elas tiveram vitórias, foram vitoriosos, porque eles estavam lutando, né? Aqui um pouco mais abaixo diz assim, e os outros venceram, e outros venceram seus inimigos em virtude do Senhor lutar ao lado deles. O que eu trago aqui, o que eu entendo nessa lição? É que quando nós estamos lutando ao lado de uma pessoa que tem, né, algo para nos oferecer, como eles lutavam ao lado do Senhor, nós vejamos um grande exemplo, é o seguinte, vou fazer uma pequena comparação. Quando você tem um obstáculo rompendo um muro, uma parede, algo assim que você coloca uma estaca ali, nós estamos falando de coisas materiais. Você pode prestar atenção que aquilo vai assegurar, vai dar segurança. Mas aqui nós trazendo para o lado espiritual, esses 3 homens tiveram um grande êxito, porque eles estavam lutando ao lado do Rei dos Reis, né? Do General dos Exércitos, que é o Senhor Jesus. Então, todas as vezes que nós colocarmos a nossa fé em ação e colocar do nosso lado o Senhor Jesus, iremos vencer todas as batalhas. Nós vemos que nos dias de hoje nós estamos lutando contra um grande gigante, né? Como o pastor Aldenir disse, parece que essa revista foi escrita já para esse tempo que estamos vivenciando. Então, eu faço uma pergunta para nós nessa noite. Como tem sido o nosso propósito? O que nós temos colocado, né, ao nosso lado para vencer os obstáculos? Eu quero convidar você, nesse momento de dor e de aflição, né, a gente vendo esta revista tão rica em esclarecimento, trazendo aqui à tona a vida de Esther, como foi. Todos nós sabemos desde a primeira lição que foi uma mulher sofrida, mas ela nunca desistiu porque ela tinha certeza de quem estava com ela era Deus. E nesse momento que nós estamos vivenciando, se nós colocarmos Deus ao nosso lado e assegurarmos na nossa fé, nós iremos vencer todos os obstáculos, como nós vemos Davi, Josué e Sansão vencendo os seus obstáculos. Amém. O tópico 1.1 fala o seguinte, a surpreendente ação de Deus. Ao vermos na história de Mardoqueu e de Esther, percebemos que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Era um projeto para o qual ambos jamais sonhavam. Foram usados para que o rei fizesse um decreto em favor dos judeus. Olha, eu ministrei há poucos dias na igreja, trazendo uma palavra sobre José do Egito. José do Egito, após a morte do seu pai, quando seus irmãos o procurou com medo de houver alguma retaliação ou alguma vingança, José do Egito disse uma palavra para eles que serve para nós, que diz o seguinte: olha, fiquem tranquilos, pode ser que foi justamente para esse dia, para esse tempo que estamos vivendo, que Deus me colocou aqui como governador do Egito. Irmão, minha irmã, meu querido ouvinte que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, esse resumo dessa lição, você pode estar se questionando se por acaso você está na frente de algum trabalho, em alguma liderança, ou mesmo na área secular, se perguntando, mas por que eu? Eu quero dizer para você hoje, assim como a ação surpreendente de Deus na vida de Esther e de Mardoqueu, para aquele propósito, eles foram colocados ali, pode ser que você foi colocado onde você está, nesse tempo, para um propósito especial. Acredite que Deus tem um propósito na sua vida. Quero pedir ao pastor Ronildo, nós não podemos estender muito porque o nosso tempo é curto, o pastor Ronildo trazer um resumo para nós aqui do 1.2. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma lição maravilhosa. E o 1.2 fala, Deus é o nosso fiel protetor.
Nós estamos vendo aqui a luta do povo de Deus contra os seus inimigos. Esther, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher que foi instruída na palavra de Deus. Ela tinha conhecimento da trajetória do seu povo e ela sabia que Deus realmente sempre protegeu o seu povo nas horas mais trágicas, nas horas difíceis, nos momentos mais complicados. Deus sempre se colocou à frente para trazer proteção ao seu povo. Nós vemos que na peregrinação do povo de Deus no deserto, Deus sempre estava à frente para guardar, para tirar os obstáculos, para vencer os inimigos e para fazer aquilo que realmente havia necessidade para que o seu povo pudesse caminhar em direção à terra prometida. E ela tinha conhecimento disso. E ela sabia que Deus poderia dar vitória a ela. Era um momento difícil, era um momento trágico, parece que não tinha esperança. Ela olhava para um lado, olhava para outro, mas como fazer? Mas ela tinha certeza que de uma forma ou de outra, Deus havia de proteger o seu povo, até porque era o povo escolhido de Deus. E Esther então colocou na presença de Deus, ela se colocou diante de Deus, ela se preparou, ela orou, ela consagrou a sua vida, convidou as suas criadas para fazer o mesmo também. E ela então aproximou-se do rei, e o rei, já tocado por Deus através da oração de Esther, deu a ela, né, a liberdade de pedir o que quisesse, viu, pastor? E ela pediu que eles não fizessem tal ação que o tal Amã havia decretado, de destruir o povo de Deus. E ela conseguiu. E o rei ainda, depois que aconteceu, que ele ouviu o pedido dela, atendeu, ele na verdade, ele não voltou atrás, porque era lei, era um decreto assinado, selado com seu anel. Ele não voltou atrás, mas ele deu a ela o direito de se defender e de fazer aquilo que ela mais queria. E então o que aconteceu? Ela pediu que os filhos de Amã, os 10 filhos dele, fossem pendurados numa forca. Foi o único pedido. E ela pediu a eles mais um dia para que isso pudesse acontecer, porque o rei falou: o que você quer mais? O que você pode fazer? O que você precisa? E ela simplesmente pediu isso. Por quê? Ela não usurpou por ser a rainha, por ser uma mulher que Deus havia estado ao lado dela. Ela não quis usar o poder para fazer algo maior, porque na verdade ela sabia que aquela vitória vinha do Senhor. Não era ela, era Deus que estava agindo por ela, para que o seu povo continuasse vivo, para que houvesse proteção, para que o povo de Deus permanecesse, porque era o povo escolhido, e ela tinha certeza que a proteção só viria dele. Então nós vimos aqui que muitas vezes nos sentimos sem proteção, sem saber o certo. Uma certa feita, Davi olhou para um lado, olhou para o outro, ele se sentiu desprotegido, e ele então bradou: de onde me virá o socorro? Ele disse, na hora ele lembrou: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos vivendo esse momento difícil, meus irmãos. Nós temos que bradar: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só nele podemos confiar, porque o nosso inimigo hoje é invisível, nós não vemos, mas temos certeza que Deus vê, e Ele está pronto para nos dar proteção, para nos amparar. Amém? Amém. O nosso resumo aqui do tópico 1 diz o seguinte: eu ensinei que Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao seu lado. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Como o Senhor mesmo disse, pastor Rony, o nosso socorro, eu até ministrei domingo esse tema, o nosso socorro vem do Senhor. Quando nós enxergamos dessa forma, olhamos apenas para cima, nós desfocamos das coisas terrenas. É verdade. Desfocamos dos problemas terrenos. Esther e Mardoqueu olhou e percebeu que não tinha outra solução. A solução deles era Cristo, era Deus em suas vidas. E eles foram alcançados. O tópico 2 nos diz o seguinte, nós vamos adiantar um pouquinho aqui. Deus é o juiz de Israel. Já se destacaram algumas situações consideráveis em edições anteriores dessa revista,
Continuamos vendo como os episódios no livro de Esther foram dirigidos por Deus e suas intenções para que a salvaguarda do seu povo fosse realizada. Eu fico imaginando, pastor Ronildo, evangelista irmão Antônio Passos, como o pastor, o bispo, melhor dizendo, Abner Ferreira, foi feliz em divulgar essa revista numa época de tanto sofrimento, de tanta calamidade. E parece, eu não sei se vocês têm a mesma sensação, mas parece que nós olhamos para as coisas que estão acontecendo e assim, muitas vezes nós como cristãos, queremos, como as pessoas lá fora, questionar, né? É verdade. Questionar e entender. Por que, Senhor? Mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando com a nação. Deus está trabalhando com o mundo. E se eu fosse você, eu aproveitava a oportunidade para aproximar mais de Deus. Aproximar mais dele. O 2.1 é hora de celebrar. O Antônio Ronildo, pastor Ronildo Brasil. Meus irmãos, eu estou olhando aqui, é hora de celebrar. Mardoqueu, depois de tudo que aconteceu, né, agora ele está numa situação abençoado, né? O rei reconheceu o que ele havia feito, que ele havia livrado o rei, né? Na época que eles fizeram aí eles tramaram a morte do rei, e ele então fez saber ao rei o que havia acontecido, e o rei reconheceu e quis que ele fosse abençoado, né? Por ter feito aquela ação, uma ação muito importante. E agora, o que acontece? Mardoqueu agora recebeu o poder de ser o segundo no reino. Depois do rei Assuero, ele era a primeira pessoa. Ele só não era maior do que o rei. E o que ele fez? Ele mandou carta a 127 províncias, dizendo o fato, o que havia acontecido, o livramento que Deus tinha dado ao seu povo, e que o povo poderia ficar tranquilo, que eles não iam morrer. E se alguém quisesse atacar, eles poderiam revidar, porque o rei tinha dado essa autonomia, não tinha perigo. O decreto, pastor, não podia ser revogado, mas deu um outro que dava condição para o povo de Israel defender. Tá vendo? Então, o que Deus faz, né? Olha, você vê, Deus age dessa forma. Então, ele celebrou esse momento tão glorioso, porque ele foi exaltado. A Bíblia fala claramente, Deus exalta aquele que às vezes é humilhado, né? Ele foi humilhado quantas vezes? Amã passava, humilhava ele, queria que ele se curvasse, adorasse ele. Ele falou, de maneira nenhuma, eu adoro somente a Deus, só a ele eu dou louvor e glória. Ele não aceitava, mas no momento certo, Deus o exaltou. Por quê? Porque ele não reagiu, ele não foi até o rei, ele deixou Deus fazer a obra da maneira dele. Às vezes, nós ficamos questionando, igual disse o pastor Aldenir, por quê? Por quê? Uai, se Deus está fazendo, existe um porquê, nós não temos que saber o porquê, nós temos que humilhar na presença de Deus e buscar a Ele para que Ele possa nos livrar, né? E não questionar. As coisas de Deus a gente não questiona, a gente procura obedecer e humilhar na presença dEle, na certeza que dEle nós recebemos livramento. E quando recebemos a bênção, devemos comemorar, né? Nós devemos celebrar, igual aquela mulher quando achou a dracma perdida, o que ela fez? Ela chamou as vizinhas para se alegrar com ela, porque ela achou a dracma que ela havia perdido. Então é um momento de alegria, quando nós recebemos a bênção, nós convidamos os nossos amigos para celebrar a vitória, né? E às vezes nós só lembramos do Senhor na hora da luta. Quando nós recebemos a vitória, recebemos a bênção, nós não temos coragem de agradecer. Então esse talvez seja um dos porquês que Deus está cobrando da humanidade. O povo só quer a bênção, mas não quer agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Amém. Deus abençoe, pastor Ronildo. O tópico 2.2 nos diz o seguinte: devemos contar os feitos do Senhor. Como é que é isso aí, irmão Antônio Passos? Explica para nós aí. Nós vamos adiantar um pouquinho, que nós ainda temos 12, 13 minutos para concluir, mas ainda dá tempo de nós percorrer todos os tópicos que ainda faltam. Aqui está escrito o seguinte: o cristão precisa relatar as maravilhas do Senhor ao maior número possível de pessoas. Eu vejo, pastor, que nós
temos que ser mais grato a Deus e contar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós calamos diante de uma grande verdade, porque todos nós sabemos que se nós estamos aqui hoje, reunidos aqui, foi porque Deus fez algo por nós. Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos tornou limpo, puro, para que nós pudéssemos estar aqui hoje ministrando essa lição tão importante. Então veja assim, pastor, nós não devemos de falar que Deus, somente quando Deus nos livra do perigo, do acidente, mas também quando a gente faz aquela viagem, pastor, que a gente vai e volta em paz, né? Tudo deu certo, né? Levanta de manhã. Levanta de manhã, agradecer a Deus por aquela noite. Irmão Antônio Passos, nós estamos vendo hoje pessoas pagando caro por 1 quilo de oxigênio. E Deus nos dá de graça. E não está encontrando. Nos dá de graça. Né? E não está encontrando. Então, muito bem colocado aí o pastor Aldenir diz. Então, assim, nós não devemos somente de testemunhar quando o carro capota e quando a gente, né, saiu ileso. Mas eu fui em Goiânia, ou em Brasília, ou a São Paulo e voltei bem. Chega na igreja, fala para o seu amigo, que benção, fiz uma viagem maravilhosa, voltei, não furou nenhum pneu do carro, não teve nenhum intempérie. Então, eu acredito que nós devemos de ser assim, relatar mais aquilo que o Senhor tem feito de melhor em nossas vidas e nossas famílias. Amém. Deus abençoe o Antônio Passos. O resumo do tópico 2 diz o seguinte: eu ensinei que os episódios no livro de Esther foram dirigidos por Deus e suas intenções ocorreram para que a salvaguarda do teu povo fosse realizada. Irmãos, como mesmo não tendo alguns historiadores, alguns teólogos que questionam a canonicidade do livro de Esther porque não contém o nome de Deus, mas como o agir de Deus é implícito nesse livro. De todas as formas, Deus está agindo de uma forma ou de outra para abençoar o seu povo, para proteger um povo, pastor. Inclusive, irmãos, é um povo que ficou na Babilônia. Verdade. Um povo que ficou na Babilônia. Interessante que ela não teve um ensino desde criança, né? Ela só ouviu falar. Apenas do seu primo, né? Apenas do seu primo. O tópico 3 nos diz o seguinte: o Senhor permite a provação de Esther. Está escrito assim: a provação é o meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa. Está em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. A provação é o meio pela qual o Senhor nos aperfeiçoa. Deixa eu contextualizar algo com os irmãos, baseado nisso aqui, que é muito oportuno para o tempo que estamos vivendo, que fala de provação, de tribulação, de lutas, de dificuldade. Eu não sei se você já parou para pensar e já teve curiosidade, talvez você é um estudioso da Bíblia, um estudioso de comentários bíblicos, e você vai ter observado que a palavra tribulação, ela deriva, pastor Rônio, de uma vara chamada tribulum. Tribulum. Em ação. Tribulum. Era uma vara usada para descascar, para soltar os cereais da palha. Era usado para tirar a casca. Para tirar a casca. Se pegava o tribulo, que era uma madeira grande, com a ponta cheia de pregos, para justamente castigar o trigo. E aquele castigo fazia com que a casca, que era dispensada, saísse. Irmão, eu estava contextualizando isso para nós. A palavra tribulação, ela vem para tirar as cascas que nós temos. Para burilar o camarada. Para burilar, para tirar a casca, para tirar as impurezas. Para que quando chegar a hora de Deus nos usar, nós estejamos puros, mais preparados, mais dentro do projeto e do propósito dele. Se você estiver passando por esse processo chamado de tribulação, de provação, de lutas, de dificuldades, que talvez hoje isso seja até clichê nós perguntar se tem alguém passando, fique tranquilo, você está sendo preparado. As cascas, sabe aquelas cascazinhas, aqueles resíduos, que Deus não vai usar você se você tiver ele, que Deus não vai trabalhar na sua vida se você tiver ele. Deixa o dono da eira, deixa o dono da seara, deixa o dono do trigo
triturar, limpar e bater e fazer com que você se torne uma pessoa pura, uma pessoa limpa na presença do Senhor. Não se preocupe, as tribulações ela tem um tempo em nossas vidas, as lutas ela tem um tempo em nossa vida. Mesmo que essa luta faça com que nós encontramos o Senhor através da morte, mas há um tempo determinado para as tribulações. Assim como o mar tem os limites que Deus coloca, também as tribulações têm o limite estabelecido por Deus. Fique tranquilo, se está doendo agora, é porque o dono da seara, o dono da eira está limpando o trigal, vai sair impurezas, mas a semente vai ficar lá pura. Amém. O 3.1, o irmão Antônio Passos vai trazer alguma coisa para nós aí, para nós caminharmos para o nosso final. Nós temos alguns minutos aí. 3.1. Era hora de festejar. Nós vemos aqui a celebração da parte dos judeus nos ensina que as lembranças traumáticas do passado devem tornar-se a base não de consternação, e sim de celebração. Eu tenho visto muitas pessoas, e eu tenho até feito comentário com o pastor Aldenir, em particular, sobre coisas do passado. Às vezes a gente fala em esquecer o passado, ninguém esquece o passado. Mas eu deixo um recado aqui para você nessa noite, que é o seguinte, que use o seu passado para mudanças de vida nos dias de hoje. Porque tem muitas pessoas que cometeram delito, outros foram bem-sucedidos, né? Uns errou, outros acertou, mas que o nosso passado sirva de um exemplo para a edificação de uma vida presente e futura. Para que nós não soframos com aquilo que ficou para trás. O que ficou para trás ficou. Nós vivemos o presente e queremos o futuro. Mas que nós use essas palavras, passado, né, essas coisas, para que nós possamos edificar a nossa vida e a nossa fé. Maravilha. 3.2. Esther movida por fé. Pastor Ronildo, como é que é esse negócio aqui, pastor? Pastor Denis, eu estava observando aqui que a história de Esther é a prova de que ninguém pode parar uma pessoa que se entrega completamente às mãos de Deus. Ninguém pode parar. Eu estava observando que essa história foi tão importante e nós vemos que no livro de Esther até nem fala em Deus, mas na verdade Deus estava presente em todos os momentos com ela e com seu primo naquela ação. E aquilo gerou até um dia de festa, aliás, 2 dias de festa para o povo de Israel, que é celebrado até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Que é o dia do Purim, quer dizer, o dia do livramento. Então, até o dia de hoje, continua sendo celebrado aquela festa. Inclusive, pastor, ela é comemorada no mês de Adar, que é justamente do dia 15 de fevereiro, o mês de Adar, termina no dia 15 de março. Justamente. Acabaram de comemorar, os judeus ortodoxos acabaram de comemorar essa festa do Purim, que era para ser o ritual de purificação. Eu estava pensando como aquela atitude de Amã se assemelhou com as atitudes de Hitler da nossa era. Era uma situação de purificação, ele queria purificar, matar todos os judeus. Só que no ditado popular, sabemos que Deus trabalhou nisso, mas o tiro saiu pela culatra. Com certeza. Porque Deus trabalhou. Mas nós vemos, pastor Denis, que a igreja, desde os primórdios, ela tem sofrido grandes ataques, mas ela nunca se calou. Os templos, por muitas vezes foram fechados, mas a igreja nunca parou e nunca calou, porque a igreja somos nós. E ninguém pode parar a igreja, pode até fechar os templos, mas a igreja não para. Então nós vemos o resultado de uma mulher, simplesmente uma mulher nas mãos de Deus, que mudou a história de uma nação, que mudou a história de um povo que estava determinado para ser morto, agora passa a celebrar a sua alegria, o seu livramento, e continua esse dia sendo celebrado, que é um dia de festa, que é um dia de grande alegria para todo o povo judeu. Então nós sentimos que Deus está presente conosco em todos os dias, em todos os momentos. Se entregarmos totalmente na mão do Senhor, com certeza Ele vai nos dar vitória e nós vamos vencer todas as lutas. Glória a Deus.
Vamos para a nossa conclusão, que o nosso tempo acabou. Diz o seguinte: estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias e consternação em alegria. Aprendemos que necessitamos celebrar as nossas vitórias através de cânticos espirituais, para não nos esquecer do que o Senhor é bom para conosco. Amém. Deixa eu te falar um negócio. Aleluia. Deixa eu te dar um conselho. Se recebeu algo de Deus, testemunhe. Se está passando na prova, mesmo na prova, testemunhe. O tempo de Deus, o tempo probatório de Deus é diferente do nosso, pastor. Com certeza. O tempo probatório de Deus é diferente dos nossos. Verdade. É diferente dos nossos. Olha só, para não nos esquecer de que o Senhor é bom para conosco. Só prestou atenção nisso aqui, irmão? O tanto que é forte. Eu até observando que o nosso querer não é o querer de Deus, e o querer de Deus nem sempre é o nosso querer. Justamente. Pastor Ronildo, qual é a sua conclusão também? Pois é, pastor, olhando aqui, nós estudando aqui a conclusão, nós vemos aí que realmente é uma verdade. Nem tudo que queremos, às vezes recebemos. E às vezes Deus não nos livra da prova, mas Ele nos livra na morte. Né? Ele nos livra da morte. Vemos o caso de Daniel, ele não foi livre da cova dos leões, ele foi jogado na cova dos leões. Porém, Deus livrou ele na cova dos leões. Aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, mas Deus livrou eles lá na fornalha. O povo hebreu naquela época, lá no tempo de Esther, eles foram determinados, receberam cartas que tal dia eles iam morrer. Estavam esperando chegar o dia da morte, mas Deus entrou com a providência e livrou eles da morte. Verdade. Então Deus está presente e Ele faz da maneira dele, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Irmãos, para nós concluir aqui e orar por vocês, deixa eu dizer uma coisa. Talvez as pessoas estão olhando para a sua vida, para a situação da sua família, e está pensando o seguinte, eu não vejo Deus lá. Não estou enxergando Deus lá. Como nós dissemos aqui, há teólogos que acreditam que esse livro nem canônico é, porque não tem o nome de Deus. Mas assim como na história de Esther e Mardoqueu, Deus agiu soberanamente, Ele está agindo na sua vida. Aleluia. Amém. Ele está cuidando de você. Aleluia. Ele está cuidando da sua casa. Está cuidando de cada detalhe seu. Há um hino do pastor Lucas que diz que Deus é um Deus de detalhe. E Ele cuida dos nossos detalhes. Cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Sabe por que Ele cuida de você? Porque foi Ele que te fabricou. Foi Ele que fez você. Ele conhece o seu pulmão. Ele conhece cada horta do seu coração. Ele conhece cada veia sua, cada célula do seu corpo. Não se preocupe, a sua vida é um mistério que está escondido na mão de Deus. É só Deus que determina a hora dela terminar. É só Deus que determina a hora da vitória chegar. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que nos acompanharam aqui. Domingo, vamos fazer uma live de louvor, de adoração e de uma palavra de oração para a sua vida. E hoje nós vamos fazer mais uma oração. E eu quero estar orando com você, juntamente com o pastor Ronildo, agradecendo. Pastor Ronildo, muito obrigado. Pastor Ronildo é um dos nossos coordenadores da escola. Montou em paz, também nos ajuda ali. Deus abençoe vocês por essa brilhante colaboração que estivemos aqui fazendo esses 34 minutos de resumo da lição de número 2. Feche os seus olhos onde você estiver. Vamos orar? Vamos orar. Grande Deus e Deus, Pai que está no Pai, céu. te dou Senhor, te graças, adoramos, ó Deus, Deus, Pai, pela que vida dos passamos teus aqui. filhos, Mais uma vez, daqueles Senhor. que estão nos Agora nós acompanhando, louvamos, que Senhor, estão Senhor, ouvindo, mais uma Senhor. vez. Agradecemos ao Senhor. Nós temos, Meu Deus, Pai, nós te a adoramos, obrigado ó a ti, Pai. Senhor, pela Sabemos vida que o do teu pastor povo agora queria nesse estar exato nesse momento momento do na tua pastor, casa, sofrendo, mas não lutando. pode. Às vezes os Senhor, parentes ele está pesados, presente os parentes. E aí nos teus lábios eles estão Mas ouvindo nós essa cremos palavra. que a mão de Por isso, Deus meu está Deus, sobre ela. estenda as suas mãos de poder Deus.
sobre Fomos cada aqui lar, sobre aprendendo. cada vida. É O Senhor Proteja, age da Senhor. sua maneira, Quantos não é Deus. estão nossa. passando Eu O te por seu louvo, querer te não é o agradeço. nosso Quantos estão querer. aflitos Mas nessa que o Senhor hora? possa, Mas o Senhor é o Deus das cada providências. coração, Entre com a providência, passo Senhor, a passo, favor Senhor, nas daqueles que estão Devolve, Senhor, o necessitados. fôlego, Meu Senhor. Deus, Em nós nome te de Jesus, adoramos e nós te confiamos pedimos, ó no Pai, teu nome. Sopra agora o teu para todo fôlego nos sempre. pulmões dessa hora. Aleluia, Jesus. Sopra o teu fôlego, Senhor, Aleluia. naquelas Graças a pessoas Deus. que estão entubadas, meu É, Deus, Jesus, visita que estão eles. respirando com a ajuda de O Senhor aparelhos, conhece a necessidade. necessitando de O oxigênio, Senhor papai. conhece, meu Pai. Visita Pai, cada um, Sabe, Senhor, a em nome de necessidade Bem Jesus. bom para cada um. No nome de Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. A paz do que Senhor, Deus meus irmãos, abençoe. que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.